de que o nosso Deus não falha. Então, nós podemos e devemos esperar nele, né? É diferente daquela esperança que nós, às vezes, dizemos, né? A esperança é a última que morre, aquela ideia de que pode ou não acontecer alguma coisa, né? Mas a esperança a qual a Bíblia fala é essa forte convicção de que Deus está conduzindo todas as coisas e que nós devemos confiar no Senhor. Amém? E o tema para o trimestre, né, o quadrimestre, é recomeço, né, mudança, né? Então, com base nessa esperança, você tem condições de recomeçar, né? Aliás, está até como tema também dos nossos estudos lá na IBD, né? Apesar de ser um grande desafio, mas todos nós temos de Deus essa oportunidade de um recomeço, ou, como a gente tem visto lá, de uma reconstrução de nossa vida, de nossa história, dos nossos sonhos, a partir dessa esperança que é o Senhor e que Ele dispõe para a nossa vida como filhos amados. Então, nesse processo, Jesus, voltando à tela aí, né? Nesse processo, Jesus faz toda a diferença em minha vida. Ele é realmente a razão da nossa vida neste mundo, né? Confiar em Jesus. Jesus é a esperança que todo ser humano precisa para um recomeço, para uma nova vida com o Senhor. Amém. Eu acho que tinha um momento de oração antes. Isso, aí um momento de oração, acho que antes da leitura, né? Vamos orar então, irmãos, nesse momento ainda inicial do culto. Você pode aí fechar os seus olhos, se concentrar aí em Deus e vamos elevar os nossos pensamentos em oração ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome por Teu grande amor, por Tua bondade, pelo Teu cuidado, Senhor Deus, para com as nossas vidas. Aqui estamos diante de Ti, numa atitude de adoração, numa atitude de submissão à Tua vontade, Pai, com os corações, os ouvidos, a mente aberta para ouvirmos de Ti também nesta noite, Pai. Que este seja um momento especial em nossas vidas, onde nós paramos no final de um dia, Pai, para cultuarmos ao Senhor e para ouvirmos também da Tua palavra, Pai. Todos sejam hoje alimentados pela Tua palavra, todos possam aqui colocar diante do Senhor as suas súplicas, as suas gratidões e assim adorarmos verdadeiramente ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e continua conosco a cada dia, Pai, nesta caminhada por este mundo, seja nos momentos de grande dificuldade e também nos momentos alegres, Pai, onde nos regozijamos por tudo que o Senhor faz, realiza em nossas vidas. É em nome de Teu Filho amado que nós oramos, gratos por tudo. Amém. Agora procederemos à leitura bíblica, irmãos, em 1 Coríntios 2, os versículos de 6 a 9. Diz assim o texto lá de Coríntios: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém.
Vamos agora ouvir e cantar também, né? Participando aí, cada um na sua casa, desse louvor tão bonito aí, lugar seguro da vida. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem um dia mau, mas Deus me faz assim, vem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Amém. Que Deus, por meio dessa letra aí, né, fale aos nossos corações nesse momento de louvor. Temos agora mais um momento de oração. Vou convidar
a irmã Elaine, né, que está aí conosco, para nos elevar a Deus em oração nesse momento. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus, para louvar, para bendizer o teu santo nome. Senhor, queremos te agradecer porque estamos chegando ao final de mais um dia. Senhor, dia esse onde tantas notícias recebemos, notícias boas, notícias ruins, notícias como respostas de nossas orações, pessoas sendo curadas, pessoas apresentando melhora, também notícias tristes, pessoas sendo hospitalizadas, entubadas, pessoas, Pai, partindo, famílias enlutadas. Queremos, ó Deus, te pedir nesse momento que visite, ó Deus, cada um desses corações. Sonda, Senhor Deus, tanto os corações gratos como aqueles corações, Senhor Deus, que estão apertados, tristes, desejosos e necessitados, ó Deus, do teu alento, do teu conforto. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque tens nos abençoado, tens nos cuidado, queremos cuidado de nós, queremos entregar nas tuas mãos também, Senhor Deus, os pedidos permanentes da nossa igreja, o processo de sucessão pastoral, e queremos te pedir, em especial nessa noite, que fale aos nossos corações através do pregador. Senhor Deus, que o teu servo esteja falando não por si, ó Deus, mas que venha um recado da tua parte para cada um de nós, porque conheces os nossos corações, conheces as nossas necessidades, Senhor Deus, e queremos te pedir, Senhor Deus, a tua graça sobre cada um de nós. Nós te oramos já gratos, ó Deus, não por merecimento, mas no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos agora ao momento das nossas comunicações, né, com o Ministério aí 360, que sempre traz para a gente aí as comunicações, né, recapitula aí os anúncios. Com a palavra, o irmão hoje disponível para essa participação. Boa noite a todos os irmãos, boa noite que estão aqui no Zoom, os irmãos que estão no Facebook. Então vamos começar, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar, né? Vamos começar falando da campanha do quilo, a gente sempre começa falando, porque a gente sabe da necessidade, né, dessa campanha. Peraí, irmãos, que o meu webcam está falhando um pouquinho, pode ser que eu precise abrir e fechar de vez em quando. Mas vamos continuar. Falando da campanha do quilo, os irmãos sabem, né, da necessidade que a gente tem, né, que muitas famílias estão passando nessa pandemia, ainda estão passando, infelizmente. Então, se os irmãos quiserem, puderem, né, fazer doações de alimentos, de itens de higiene, itens de limpeza, a igreja está aberta de segunda a sexta, de 8 às 4 horas, para que os irmãos possam ir lá, né, e doar esses mantimentos. E também aos domingos, naquele horário que a igreja está funcionando, que é de 9 às 10h30 da manhã. E caso os irmãos queiram fazer alguma doação em dinheiro, a conta da igreja é essa que está na tela. Os irmãos podem fazer uma doação, não só usar para doação, mas também para dízimos, ofertas. Para os irmãos que estão indo na igreja presencialmente, a única coisa que é pedida é que o comprovante seja entregue pessoalmente na igreja, né? Que os irmãos possam colocar naquele envelopinho do dízimo mesmo. E para quem não está indo na igreja, pode continuar enviando o comprovante para o WhatsApp que está aparecendo na tela, que é o irmão Marcionil, nosso tesoureiro. Agora, o slide está um pouquinho grande, mas a gente vai falar agora um pouquinho sobre missões. São 2 recadinhos, um não está na tela, mas ele é bem rapidinho. É só para avisar os irmãos que compraram as camisetas e as máscaras, elas estarão disponíveis na igreja a partir de domingo. Então, todo mundo que comprou pode estar buscando lá na igreja no domingo, ou pedindo para algum irmão, né, buscar e entregar até você. E o segundo recado é que nesse domingo também, no dia 21, nós teremos o combo missionário, né? Nós tivemos nos outros domingos as sobremesas missionárias, e nesse domingo nós teremos o combo missionário. Como é que ele vai funcionar? Esse combo vai vir com 2 panquecas, sendo elas de carne e de frango,
né? Tem essas duas opções. E também uma sobremesa. Essa sobremesa ela pode ser uma surpresinha de maçã ou de banana. No caso, se você comprar o combo, você vai gastar R$10. Aí você me pergunta, Bia, mas eu não quero o combo, eu quero ou a panqueca ou a sobremesa. Você também pode comprar separado, só que a panqueca separada sai a R$8, essas duas panquecas, e a sobremesa a R$4. Então, os irmãos têm essas duas opções e vamos estar participando, né, contribuindo com missões. As sobremesas, elas fizeram um grande sucesso, né, nos outros domingos. A gente acredita que o combo também vai fazer um sucesso. A gente acredita muito nisso. Então, próximo. Então, irmãos, nesse domingo também, né, esse domingo tem bastante coisa. Nesse domingo nós teremos a Assembleia Ordinária, que é aquela assembleia, né, que sempre acontece, e ela será presencial e online. Então, os irmãos podem estar participando na própria igreja ou online pelo Zoom, o link vai ser enviado. Vai ser nesse domingo, às 10 horas, a partir de 10 horas da manhã. E no domingo que vem, nós teremos outra assembleia, só que extraordinária. Ela também vai ser no mesmo esquema, vai ser presencial e online. E vai ser no próximo domingo, né, sem ser esse outro, dia 28, também a partir das 10 horas. Então, a igreja solicita, né, a presença dos irmãos, solicita que os irmãos estejam participando realmente da assembleia, se não puder ir na igreja, participe online, para que a gente possa estar por dentro, né, dos assuntos da nossa igreja e também participando ativamente. Como nos encontrar? Esse slide a gente criou, né, especialmente para que os irmãos não só possam saber como encontrar a igreja, mas também informar para as outras pessoas. Às vezes as pessoas não sabem direito, né, como fazer para encontrar a gente pela internet, por exemplo. Então, está na tela o endereço da igreja, né, o endereço físico da igreja, também o nosso telefone, que é o telefone que você consegue entrar em contato realmente com a igreja, e também pelo WhatsApp. Então, se algum irmão ainda, acredito que hoje isso não aconteça mais, mas se alguém ainda quiser participar da nossa lista de transmissão, receber nossos recadinhos, é só adicionar esse número na sua lista de contatos e enviar um recado para a igreja. Falar, olha, eu queria participar da lista de transmissão. Se conhece alguém que quer participar, né, quer receber esses recados, é só fazer isso que a pessoa automaticamente vai receber todos os nossos links. E pela internet nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Todos os cultos que são transmitidos no Facebook, posteriormente vão para o YouTube. Então, caso algum irmão perdeu algum culto, perdeu alguma parte do culto, quer rever, posteriormente vai estar lá no YouTube. Então, esses são os canais de comunicação que temos hoje na nossa igreja. E, por fim, mas não menos importante, nós temos os aniversariantes da semana. Nessa semana nós temos no dia 20 o irmão Roberto César, e no dia 21, que tem bastante coisa, né? Temos 3 aniversariantes, que é o irmão Felipe Clever, a irmã Rosemary Dias e a irmã Manuela Andrade. E no dia 18, que é amanhã, né? É o aniversário de casamento do irmão Walter e da irmã Rosélia, né? Não sei se é Rosélia. Então, parabéns para o irmão Walter e para a irmã Rosélia, que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês, o casamento de vocês, e que esses irmãos também que vão fazer aniversários, Deus possa estar abençoando a vida desses irmãos, né, dando muitos anos de vida e muitas bênçãos, muitas realizações. Então é isso, irmão. Desculpa fazer os anúncios de câmera fechada. Realmente o webcam aqui deu um probleminha, mas é isso aí. Agradecemos a irmã Bia, né, pelas essas informações tão importantes, né? Que quase todos os dias repete, mas é importante a gente estar ouvindo porque passa despercebido às vezes, tá? Seguindo então, irmãos, por Jesus eu vivo e nele eu espero, né? Jesus que é a minha esperança, né? Por Jesus eu vivo e nele espero. Vamos ler Salmos 40, os versículos de 1 a 5. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.
e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém. Outro louvor, então, para a nossa participação. Jesus Cristo mudou o meu viver. Som maior. Amém, irmãos. Esse hino, né, Jesus Cristo mudou meu viver, apesar de uma mensagem bastante atual, claro, né, mas nos faz voltar no tempo, né? Eu me recordo ali, talvez uns 35 anos atrás, quando a gente enchia aqueles auditórios ali da Unigran Rio, nos congressos de mocidade, né? Eu acho que o Hamilton deve lembrar muito disso. Quando a gente tinha esses grupos aí, né, o Som Maior e Consagração e outros grupos que cantavam muito essas músicas, né? E era muito bonito aquele tempo, aquela geração, né? Faz voltar no tempo quando canta esse hino.
Deus nos abençoe, irmãos. Então, mediante esse louvor, continue falando ao nosso coração. E agora, no momento de intercessão, eu queria convidar nessa noite a irmã Aline para nos conduzir nesse momento aí de intercessão. Deixar com a Aline essa participação, tá, Aline? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão William. Boa noite a todos. Nesse momento de intercessão, o texto de Salmos, capítulo 46, o Salmo 46, versos 1 e 2, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então, ainda que tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas que a gente vê surgirem todos os dias, ainda que tudo isso apareça diante de nós, a gente não se abala, porque nós temos um alto refúgio, nós temos uma fortaleza que é Deus. E essa fortaleza, ela não desmorona, ela não é destruída pelo tempo, ela não é destruída pelas intempéries. Nós podemos confiar nesse Deus, o único que nos sustenta, o único que nos ajuda no momento que nós realmente precisamos. Nós temos muitos pedidos que são feitos todos os dias nas nossas reuniões de oração. Os irmãos que têm participado das reuniões de oração podem se lembrar de alguns motivos agora, mas nós vamos orar por esses motivos que nós costumamos falar nas reuniões de oração. Alguns pedidos nós já temos visto respostas, né? Eu estava conversando com a minha mãe essa semana e falei que daqui a um mês a gente vai fazer 200 dias de oração, 200 encontros de oração, só para oração. E isso é uma bênção, irmãos. É uma igreja que se preocupa em orar, uma igreja que se preocupa em interceder, em trazer os motivos de gratidão quando as respostas vêm, sejam elas boas ou ruins, né? Ruins ao nosso ver, né? Mas a gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E por isso nós vamos orar agora, porque nós confiamos nesse Deus que sabe de todas as coisas e que faz tudo para o nosso bem. Eu sei que você deve ter o seu motivo aí agora, então coloque diante de Deus o seu motivo, feche seus olhos, já fale com Deus aquilo que você que tem incomodado o seu coração, que você não vê solução hoje, não consegue enxergar uma solução hoje para o seu problema, mas coloque diante do Senhor, porque Ele dará a resposta. Ele está agindo. Ele sabe aquilo que você precisa, mas Ele quer ouvir você dizer. Então, diga a Ele aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Nós vamos orar neste momento. Senhor, diante de Ti nós estamos mais uma vez para Te louvar, ó Deus, Te agradecer por essa rica oportunidade que a gente tem de estar reunido mais uma quarta-feira no Teu nome, ó Deus, para Te louvar, para Te exaltar, glorificar o Teu nome, mas também, ó Deus, para vir diante do Senhor e entregar os nossos anseios, as nossas lutas, aquilo que nós temos medo, aquilo, ó Deus, que nós não sabemos o que fazer. Temos coisas, ó Deus, que estão diante de nós todos os dias e que nós não sabemos como agir, nós não sabemos como dar o próximo passo. Nós te pedimos ajuda, Deus, porque nós confiamos no Senhor e sabemos que só o Senhor pode dar as respostas, só o Senhor pode sustentar, só o Senhor pode salvar, livrar, curar, só o Senhor pode fazer qualquer coisa, Pai. E nós confiamos no Senhor sabendo que o Senhor vai fazer aquilo que é o melhor, aquilo, ó Deus, que nos aproxima de Ti, aquilo, ó Deus, que pode aproximar outras pessoas de Ti, outras pessoas que não Te conhecem do Senhor. Nós Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor intervenha na vida das pessoas que perderam seus empregos, que não sabem, ó Deus, como vão comer, como vão sustentar, como vão cuidar da sua própria família, como vão continuar, onde vão morar, o que vão fazer. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus, dessas pessoas que
que hoje estão preocupadas com o que fazer diante da falta de emprego. São pais de família, mães de família, que não sabem o que fazer com seus filhos, com seus cônjuges, porque não sabem o que fazer realmente, ó Deus, diante dessa situação. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti também aqueles que estão nos hospitais. Senhor, tenha misericórdia, Deus, cuida dessas pessoas, cuida das suas famílias, ó Deus, que sofrem junto com seus entes queridos por não saberem o que fazer. Ó Deus, tenha misericórdia desse povo, Deus, que tem sofrido tanto, ó Deus, dessa ameaça tão grande, ó Deus, que tem chegado perto de nós, que tem atingido tantas pessoas, que tem atingido tantas famílias no mundo inteiro, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Dê sabedoria aos médicos, aos cientistas, para que, ó Deus, tudo o que venha a acontecer em função da cura, ó Deus, seja de acordo com a tua vontade, que venha, Deus, para benefício da população. Que o Senhor tenha, Deus, controle sobre todas essas coisas, ó Pai. Nós também te pedimos pelas famílias enlutadas, ó Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, seja por enfermidade, seja pela violência. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus, desse povo que tem sofrido, ó Pai. Que muitos, ó Deus, não conseguem nem velar pelos seus entes queridos, muitos não conseguem fazer uma despedida, mas, ó Deus, nós te suplicamos que o Senhor console e conforte os corações dessas pessoas, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, pelas questões que envolvem a nossa igreja, que envolvem, ó Deus, a igreja evangélica, a igreja batista no Brasil e no mundo, ó Deus, seja com os missionários, que o Senhor esteja cuidando e amparando, Deus, esses teus servos que estão no campo, ó Deus, onde nós não conseguimos ir pessoalmente, eles estão lá, anunciando o teu evangelho, Deus, cuida deles, sustenta, ó Deus, sustenta em todas as áreas da vida deles, ó Pai, sustenta financeiramente, sustenta emocionalmente, mas que eles principalmente tenham discernimento vindo da palavra, vindo, Deus, de uma intimidade contigo, ó Pai. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor cuide dos membros da nossa igreja e que nós possamos, ó Deus, tomar as decisões que precisamos tomar como igreja em relação à sucessão pastoral e outros temas, de acordo com a tua vontade, ó Pai. Que não seja, Deus, para a glória humana, mas que seja para glorificar o teu nome e alcançar vidas para o teu reino, ó Pai. Por isso, Deus, nós te suplicamos, Deus, que cada um que nesse momento está fazendo o seu pedido, que nesse momento está colocando diante de ti aquilo que precisa, que necessita, ou que conhece alguém que precisa, Deus, de um amparo, um auxílio vindo do Senhor, que o Senhor esteja fazendo a tua vontade, dando tranquilidade aos corações, porque o Senhor está no controle e o Senhor vai fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Fica conosco, Deus, e agora, quando vamos ouvir o teu recado para nós, que nós possamos entender e nós possamos aplicar de acordo com a tua vontade, Senhor. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus que é Pai, do Senhor Jesus a cada um dos meus queridos irmãos. Obrigado pela companhia dos irmãos. Nós vamos meditar um pouco em torno da palavra de Deus. Nosso tempo é muito grande, nós temos bastante tempo para poder meditar, né? São 8h12 agora. 8h12. Vocês já ouviram alguma vez um pregador ler um livro da Bíblia para pregar? Inteirinho, durante um culto? Já viram isso alguma vez? Então, eu gostaria de dizer para os irmãos que talvez hoje vai ser, para alguns, a primeira vez que um pregador, eu espero que nós estamos aqui com 17 janelinhas, 16 que eu estou em duplicata, né? Eu espero que os irmãos permaneçam, porque hoje eu vou ler um livro inteiro da Bíblia. E você vai poder dizer, olha, eu li com o pastor um livro da Bíblia, para poder... Depois ainda vou tentar refletir sobre alguns aspectos importantes desse livro. Agora, alguns irmãos estão assustados, estão preocupados com o horário. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com o horário, tá bom?
Mas por isso eu recomendo que você abra a carta de Paulo a Filemon. Filemon. Aí a Aline já riu, né? A Aline já riu. Filemon não tem nem capítulo, irmãos, porque didaticamente não existe numeração do capítulo 1º se você não tem um capítulo 2º. É uma carta pessoal com 25 versículos, por isso resolvi ler o livro todo com os irmãos, para que a gente possa nele meditar e aprender algumas lições que são tão importantes para a gente colocar em prática. Se a gente quer restaurar vidas e transformar relacionamentos, a gente vai aprender um pouquinho aqui com a experiência do apóstolo Paulo, seu filho na fé, Filemon, e também Onésimo, né? Palavra de Deus, livro ou carta pessoal de Paulo a Filemon, vizinho de Tito, vizinho de Hebreus. De trás para frente você chega mais rápido a Filemon. Eu não sei se você... Carta de lembranças. Ela vai ir no nosso casamento. Então, vamos ao texto da palavra. Versículo 1 diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Aí, né, santos segundo a configuração canônica da Igreja Católica. Todos os santos é uma referência aos crentes em Cristo. Então, assim se referia Filemon aos crentes, seu amor por todos os crentes. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo na base do amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você deve à sua própria pessoa. Para não dizer que você me deve à sua própria pessoa. Sim, irmão.
eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Que Deus aplique esta palavra à minha vida e à vida de cada um que, ao ouvir agora ou em qualquer outro momento, e assim faça frutificar em nome de Jesus. Amém. Meus amados, texto bonito, uma carta pessoal que nos ensina muitas, não poucas lições sobre o que é necessário para restaurar vidas e transformar relacionamentos, para transformar vidas para restaurar vidas e transformar relacionamentos. Vamos fazer uma breve introdução a esse livro. O livro recebe o nome de Filemão, que significa aquele que ama, aquele que tem amor, que demonstra carinho através do beijo, aquele que beija. Esse é o significado literal e originário deste nome Filemão. Filemão era um morador de Colossos. Aliás, Paulo, quando escreveu a carta dele à igreja de Colossenses, ele estava escrevendo a igreja pastoreada por Filemão, liderada por Filemão, que tinha sido alcançado pelo Evangelho na época em que Paulo passou 2 anos em Éfeso e visitou toda aquela região e evangelizou e discipulou a Filemão. Paulo estava preso em Roma. Tudo indica que ele estava na sua primeira prisão, a primeira vez que fora preso. Ela foi escrita, meus irmãos, há 20 séculos atrás, no ano 60 depois de Cristo. Só que permanece atual como um exemplo para cada um de nós. Também, junto com Paulo, foi preso um escravo que é conhecido como escravo fujão, Onésimo. E foi lá na cadeia, em Roma, que Onésimo, contrariando a experiência emocional de todo aquele que é preso, o sentimento de limitação, de enclausuramento, de restrição da liberdade, foi lá naquela cadeia que Onésimo experimentou a verdadeira liberdade e libertação. Filemão, como eu disse, era líder de uma igreja que funcionava na sua casa. Paulo, obviamente, como remetente daquela carta, ele se apresenta ao seu amigo, ao seu discípulo, Filemão, como prisioneiro de Cristo. Chama atenção nessa introdução para o fato de que Paulo não culpa o Império Romano, ele não culpa a cegueira espiritual das pessoas, não culpa ninguém. Ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Ele assina a carta logo no início, não há dúvida, porque, aliás, todas as cartas de Paulo, ele já começa se apresentando e tem uma saudação, chamada saudação paulina. Ele começa sempre com
a saudação do apóstolo Paulo, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus, expressão que eu também gosto de usar, a saudação paulina. Muitos crentes hoje usam a saudação judaica, Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor. Muita gente usa a saudação judaica quando diz a paz do Senhor, às vezes sem saber até que estão usando uma saudação judaica. Eu prefiro usar a saudação paulina e quase sempre faço essa saudação, graça e paz da parte de Deus Pai do Senhor Jesus, a vós todos. Paulo, na prisão, ele não teve seu tempo desperdiçado. Naquela ocasião, como disse, ele logo inicia declarando-se autor. E ele fala em nome de Timóteo, que talvez tenha presenciado a carta e até tenham dialogado a respeito. O processo de escrita não era como hoje, que você tem uma caneta esferográfica. Era um trabalho artístico que era feito naquela ocasião em pele de cordeiro, que era chamado de pergaminho, ou em papiro, que era resultante, aliás, do desdobramento da folha talófica da planta papyrus, onde tinha uma fonte muito rica desse material para a escrita, que era no rio Nilo, né? Então, esses papiros eles eram entretecidos e colados, então formavam uma folha grande através da trama que se fazia com papiro. Imaginem, irmãos, não era uma folha de papel em branco que você pega, como... Me empresta essa folha, por favor. Aqui, hoje, você vai lá e compra uma folha. Então, pega um caderno, e no caderno ele vem até na pauta, né? Vem as linhas para você escrever direitinho. Você imagina você pegar uma superfície meio que rústica para desenhar com uma pena. Não era uma coisa muito fácil de fazer. Eu imagino ali, filho na fé também de Paulo, Timóteo auxiliando na redação dessa carta que, de próprio punho, o próprio apóstolo Paulo diz que escreveu. E interessante que ele escreve a Filemon, que provavelmente era um crente muito próspero, talvez um empresário próspero, um fazendeiro próspero, que tinha escravos, conforme menciona no verso 19, né? E só que ele, naquela época, a cultura da ocasião, ela era muito comum, e a gente vê na atitude de Paulo, na atitude do apóstolo Paulo, a primeira iniciativa na sua experiência, que era anti-escravagista, onde ele apela que o Onésimo não fosse recebido como escravo, mas como irmão. Filemon era um colaborador de Paulo. Ele diz isso também na carta. Filemon era hospitaleiro e abençoador. Tinha uma família integrada. O verso 2 fala do nome da esposa e fala também do filho. Na própria saudação paulina, ele faz uma referência não apenas a Áfia, esposa de Filemon, mas também a Arquipo. Tem algumas Bíblias que vêm acentuadas, então, a pronúncia Arquipo para algumas Bíblias, né? E ele faz essa saudação àquele que era líder de uma igreja. As igrejas, no passado, funcionavam nas casas, irmãos. Não haviam templos. Somente no século IV, no Império de Constantino, foi que a igreja se tornou mais institucional, tornando-se a igreja cristã, se tornou a igreja oficial. E naquela época de predominância, com o nome de universal, que é o significado de católica, então
somente no século IV que as igrejas deixaram de ser vistas em pequenos grupos, nos grupos familiares. A igreja ela crescia nas casas, depois continuou crescendo nas casas e nos templos. Então, Paulo, na sua saudação, eu destaco logo no início, quando ele faz a sua saudação dizendo graça e paz, ele cita duas coisas muito intrinsecamente relacionadas. Ele fala da graça, que é a causa da salvação, e da paz, que é a consequência da salvação. Graça, a causa, e a paz com Deus, paz consigo, paz com os irmãos, que é a consequência. Então, ele faz a saudação no verso 3, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que eu copio essa saudação dele, se os irmãos nunca perceberam, óbvio que talvez já tenham percebido, eu prefiro a saudação paulina do que a saudação judaica. Então, meus irmãos, o que é necessário para restaurar vidas e transformar relacionamentos e que o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta pessoal? Primeiro, eu digo a você, valorize as pessoas. Valorize as pessoas. Eu preciso valorizar as pessoas. É uma lição que eu deveria pegar, de repente, e escrever de modo discreto ou com grande destaque, e colocar no meu caminho, por onde eu passar. Valorize as pessoas. Porque, às vezes, a gente esquece de fazer isso. Às vezes, a gente deixa de valorizar as pessoas que mais deveriam ser valorizadas. Quantas vezes a gente valoriza os de fora, mas não valoriza os de casa? Quantas vezes a gente valoriza a pessoa que não merece e desvaloriza a pessoa que mais merece reconhecimento? Se você quiser melhorar e qualificar o seu relacionamento, valorize as pessoas, ame as pessoas, use as palavras certas, as atitudes certas. Gary Chapman é um escritor que, há mais de 30 anos, aliás, ele já tinha mais de 30 anos de ministério com casais, quando ele escreveu o livro As Linguagens do Amor. Então, as linguagens do amor. E ele diz nesse livro, faz uma síntese, esboça esse livro, dizendo que você expressa amor dedicando tempo de qualidade, dando presentes através de toque físico e proximidade e através do serviço que você presta às pessoas. Mas ele acrescentou outra coisa. Tempo, palavra, presentes, toque físico, proximidade, serviços e palavras de encorajamento, que no texto é chamado de palavras de afirmação. As palavras de encorajamento foram a introdução da carta do apóstolo Paulo. Se você observar, você vai ver que ele valorizou. Se você quer melhorar seus relacionamentos, quiser pavimentar o caminho de seus relacionamentos para que não hajam buracos, não hajam acidentes, não hajam problemas, quer pavimentar seus relacionamentos, faça como o apóstolo Paulo, elogie as pessoas, valorize o que as pessoas têm feito, ao invés de reclamar. Elogiar, gente, é bíblico. Não é ser lisonjeiro, porque a palavra de Deus ela recrimina a lisonja, ou seja, a falsidade, a bajulação, aquele que é bajulador. Use as palavras de encorajamento, isso é a linguagem do amor. Quando você vê o apóstolo Paulo, a partir do verso 3, ele começa a preparar o terreno, ele ia fazer um pedido a Filemão, aquele que ama. Ele
quando depois de ter dito graça e paz da parte de Deus, no verso 4, ele diz: eu dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Nas outras cartas, nas epístolas gerais ou nas epístolas que são direcionadas a igrejas, mas que se aplicam a todas as igrejas, ele sempre diz: eu sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês, ou lembrando-me de você nas minhas orações. Por que eu dou graças? Aí ele diz: porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os crentes. Porque eu ouço falar dessa fé e desse amor. Eu dou graças a Deus. Eu oro para que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Aí continua elogiando a Filemon, mostrando aspectos positivos no comportamento de Filemon. No verso 7, ele diz: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Ou seja, ele continua aí falando com Filemon, preparando o terreno. Talvez Filemon estivesse muito chateado com a pessoa para quem o apóstolo Paulo iria fazer um pedido. Paulo, agindo como pacificador, como promotor da paz, ele primeiro valorizou a Filemon. Ele destacou na vida de Filemon aspectos muito positivos. Quantas vezes, irmãos, ao invés da gente mostrar o lado positivo, a gente só mostra o lado negativo. Teve uma vez que eu estava pregando em nossa igreja e projetei o boletim de um aluno. Na época eu botei o nome de um aluno, não lembro qual foi. Mas eu coloquei nota 8, nota 9, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, nota 10 e uma nota 5. E lembrei que tem pais que não vê as notas excelentes. Só vem o quê? As notas insuficientes, as notas vermelhas. E fala delas antes de falar das outras. Acho que nós não podemos ser cegos para as coisas que são erradas. Nós não podemos valorizar ou reafirmar o que é negativo. Paulo reafirma para Filemon o seu amor, ou indiretamente está lembrando do significado do seu próprio nome. Por isso é preciso valorizar as pessoas. Quer melhorar o relacionamento, restaurar vidas, transformar relacionamentos, lembra de elogiar, lembra de agradecer, lembra de dizer obrigado. Com licença, por favor, muito obrigado. São palavras mágicas, irmãos. São palavras que abrem oportunidades de melhorar relacionamento. E isso, às vezes, tem sido esquecido por muita gente. Graças a Deus, Paulo se lembrou de fazer isso em relação a Filemon, deixando a nós um exemplo. Você tem valorizado as pessoas, as virtudes das pessoas. Já basta o diabo mostrar os defeitos. Lembra as coisas boas. E quem sabe você vai conseguir ajudar as pessoas a enxergar seus próprios erros e assim crescer. Para restaurar vidas e transformar relacionamentos, valorize as pessoas. Em segundo lugar, para restaurar vidas e transformar relacionamentos, coloque a fé em prática. Tenha uma fé prática. Eu preciso ter uma fé prática. A partir do verso 5, o apóstolo Paulo, textos que eu já citei, ele fala do testemunho de vida de Filemon, que demonstrava a fé
pela prática. Ele dizia, eu tenho sido abençoado por você. Quantas vezes a gente deixa de agradecer? Às vezes, eu tenho a vontade de agradecer, mas não tenho a oportunidade. Como é importante ver você aqui conosco. Como é importante ver esse grupo aqui reunido, que em tela hoje tem 18 telas, 19 com a minha tela duplicada. Dá vontade de, assim, quando termina o culto, eu falar a cada um: obrigado, parabéns, que bom que você está. Eu tento até, mas eu sei que às vezes eu viro uma pessoa chata. Mas tem profunda gratidão no meu coração por vocês. Quando eu digo Deus caprichou em você, não é maneira de bajular, não, porque eu sei que, como eu tenho, você também tem defeitos. Mas Deus caprichou tanto em você que fez você diferente de mim. Logo melhor do que eu, na maioria das coisas. Meus amados, valorizemos-nos uns aos outros. Isso é importante que cada um de nós se lembre de demonstrar a fé na prática, valorizar as pessoas demonstrando um testemunho prático, demonstrando amor na prática. Paulo elogiou isso em Filemon. Ao contrário, muitas vezes, ao invés de valorizar, afirmar as coisas positivas, o que ocorre, ao invés de incentivar e encorajar, existe uma tendência de querer que as pessoas sejam punidas. Às vezes, a tendência é humilhar as pessoas, é pisar naquele que já está fragilizado e precisando de ajuda, está ferido. Às vezes, não há um resgate dos feridos, mas há um esgarçar da ferida para que doa mais. Nós precisamos colocar a fé em prática. A fé sem obra, sem amor, é uma fé morta. Ainda que eu tenha tamanha fé, de tal modo que transporte os montes. Se eu não tiver amor, o que eu serei? Menos que um zero à esquerda, não serei nada. Então, a fé precisa ser colocada em prática. O que a gente aprende aqui com Filemon é que ele colocava a fé em prática. Às vezes, as nossas atitudes causam danos. Causam danos. Há pessoas que exigem palavras, mas nada supera as atitudes. A pessoa que exige palavras, talvez precise de fazer um ajuste no seu padrão de exigências. Às vezes as atitudes, aliás, sempre as atitudes falam mais alto do que as palavras. Nem sempre a gente consegue estar do lado certo do comportamento ou das palavras. Quantas vezes a gente precisa dizer foi mal, foi sem querer, e nem humildade para isso a gente tem. Eu não fui um bom exemplo de cristão, eu falhei, eu pisei na bola. Não tinha intenção, mas errei. Isso é bonito, irmãos. Isso restaura relacionamentos. Liberar o perdão e pedir perdão tem efeito terapêutico para nós. Repare os danos que você causou. Se você causou danos com palavras, use as palavras para reparar os danos. Se você causou danos com atitude, use atitudes para reparar o dano que você causou. Dê motivo para que as pessoas sinceras falem bem de você. As pessoas falavam mal ou falavam bem de Filemon? O testemunho que o apóstolo Paulo tem é um testemunho extraordinário. Tem gente que só faz fofoca, que só fala o que é mal, né?
Veja o verso 5, eu vou repetir. Porque ouço falar de quê? Da sua fé. Fé é uma coisa que não dá para... Não existe um aparelho para medir fé. Não tem como você dizer. Mas as pessoas falam da sua fé por conta do seu amor, da sua atitude. Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. O seu amor, lá no verso 7, repetindo, me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Você é alguém que encoraja ou alguém que bota para baixo? Meus irmãos, Deus fala profundamente através desse livro com cada um de nós. Existem tantas lições, dá para fazer uma grande conferência, até a partir dos personagens que são citados nesse texto. Só nas citações que Paulo faz a gente encontra lições extraordinárias, mas aqui, nesse momento, o foco, eu acredito que Deus quer que tenhamos. Se você quer transformar, restaurar vidas e transformar os relacionamentos, coloque a fé em ação. Tenha uma fé prática. Eu preciso demonstrar na prática. Aí sim, a fé vai ser vista pelos outros. A igreja cristã, chamada de igreja primitiva, a igreja que se reunia no cenáculo, quais eram as características? Qual era a percepção que as pessoas tinham? Falava daquela igreja de que a igreja, a cada dia, o que acontecia? Caía na graça do povo. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se converter. A cada dia se convertia, sabe por quê? A igreja era admirada, era valorizada, a igreja era prestigiada porque os crentes viviam na prática aquilo que diziam. A igreja precisa continuar caindo na graça do povo. Para isso, é necessário ter uma fé prática e não necessariamente apenas teórica. Você tem demonstrado fé na prática, tem amado com o amor de Jesus. E para concluir, queridos, para restaurar vidas e transformar relacionamentos, seja humilde, tenha humildade. Eu preciso ter humildade. O apóstolo Paulo foi muito humilde. Paulo era um apóstolo, a meu ver, o maior dos apóstolos. E ele não usou de poder para falar com Filemão. Verso 8 e 9, ele diz assim, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Eu fico imaginando, gente, que humildade. Paulo era uma pessoa muito culta, poliglota, alguém que tinha uma unção de Deus, autoridade para falar aos seus filhos na fé, um amor tão intenso, pronto a dar a vida pelo Evangelho. Só que ele não reivindica a autoridade apostólica. Tem gente que hoje quer ser sujeito das consciências alheias. Tem um movimento que não é muito antigo, ele vem acompanhando os movimentos neopentecostais, que é chamado de paternidade espiritual, onde a liberdade de consciência e de expressão que nossa declaração doutrinária valoriza e declara como princípio expresso da nossa fé, liberdade de consciência e de expressão, existem gente reivindicando o conceito de autoridade espiritual
para mandar nos seus discipulandos, nos seus, vou colocar, filhos na fé. E dizem o que a pessoa vai fazer, o que não vai fazer, quem vai namorar, quem vai casar. Tem pastores que fazem isso, irmãos. E não se assustem, porque tem alguns que fazem pior do que isso. Mas liberdade de consciência é algo que Deus nos deu. O livre-arbítrio, ninguém pode tirar. E essa ideia de paternidade espiritual, que, aliás, eu fiz uma nota esclarecendo uma lição onde um escritor deixou escapar algo sobre dois conceitos. Uma foi a igreja orgânica, a igreja desinstitucionalizada, que é um desvirtuar dos princípios eclesiásticos fundamentais da igreja, e o outro foi da paternidade espiritual. Ou seja, Paulo, quando fala de seu filho na fé, ou quando se dirige a Filemon, em nenhum momento ele quer ser senhor da consciência de Filemon. Tinha autoridade para falar com ele, faça isso ou faça aquilo? Eu acredito que tinha. O poder apostólico, por legado recebido de Jesus, só foi reivindicado por Paulo nos momentos em que duvidaram do seu apostolado. Aí ele faz a defesa do seu apostolado, falando que ele foi chamado apóstolo diretamente pelo Senhor. Quando a caminho de Damasco, o Senhor falou com ele. Então, aqui a gente derruba esse conceito de paternidade espiritual equivocado, onde o outrem quer ser senhor da consciência de alguém somente pelo fato de ter ganho para Cristo ou de ter evangelizado ou discipulado. Não existe isso como conceito bíblico coerente, não há paralelo entre a atitude de Paulo e a atitude de alguns. Paulo não reivindicou a condição apostolar, não reivindicou a autoridade alguma sobre Filemon. Ele a tinha naturalmente para fazer, e ele reconhece isso. Como eu tenho autoridade como pastor diante das minhas ovelhas, ovelha não conduz pastor, pastor conduz ovelha. E a Bíblia diz, obedeçam aos vossos pastores. Isso é uma autoridade com base na palavra de Deus, mas essa autoridade ela não vem a mim só pelo fato de eu ter o título de pastor ou porque em uma assembleia alguém disse que eu era o pastor de vocês e os outros concordaram. Não é assim. A autoridade não vem do poder funcional, não é função, é unção. James Hunter, no livro Monge Executivo, fala de condução por autoridade e condução por poder. A condução por autoridade é a condução que Deus te dá através da unção. É fruto do amor que você tem pelas pessoas, da dedicação que você tem às pessoas. Aí as pessoas vão te seguir, vão te obedecer por amor, não por imposição, não pelo poder de mando. E é por isso que Paulo diz, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Ao invés de dizer, eu sou o apóstolo que Jesus escolheu, me obedeça. Ele disse, eu sou Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Jesus, de Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, na condição da maior humildade, ele faz um pedido carinhoso. Paulo, com humildade, se refere a Onésimo, a pessoa que Paulo apresentou a Filemon, aquele que talvez tivesse roubado a Filemon. As entrelinhas do texto deixa
essa hipótese de que Onésimo era um ladrão antes de se converter, era um escravo que fugiu porque tinha sido desonesto. E ele solicita, não em nome da autoridade apostólica, mas em nome do amor. Ele não ordena. Quem é pastor de verdade jamais precisará dizer: ó, faça isso que eu estou mandando, porque eu sou pastor. No dia que alguém quiser usar esse poder, é até possível, diante da insubordinação de uma ovelha rebelde, como exceção das exceções. E graças a Deus, até o dia de hoje, eu não tenho visto. A maioria dos pastores batistas, e no meu ministério, eu não me lembro ter tido essa experiência. Meus amados, precisamos usar de misericórdia para com aqueles que precisam de ajuda. Paulo não desperdiçou a oportunidade de ser pacificador, não desperdice a oportunidade de promover a paz e a reconciliação. O escravo fugido, ele foi resgatado numa cadeia, porque certamente continuou fazendo errado, ou foi identificado como escravo que tinha dado prejuízo ao seu senhor, ao seu dono. Não perca de vista jamais o poder transformador do Evangelho para transformar relacionamentos, transformar as pessoas. As pessoas podem ser transformadas e nós precisamos ser instrumentos da misericórdia e da compaixão de Deus para com as pessoas que erram. Lutero dizia que todos nós somos onésimos na vida, todos. Um dia estivemos fugidos de Deus, longe de Deus, no caminho do erro, mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos alcançou. Nós precisamos amar as pessoas que cometeram erros em suas vidas. A Bíblia é cheia desses exemplos. Tem um exemplo clássico que todos lembram, de amor, misericórdia e compaixão, a mulher adúltera. Onde estão teus acusadores? Perguntou Jesus à mulher depois de escrever no chão e todos já terem ido embora. Ninguém te condenou, também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não aprovou o comportamento da mulher. Simplesmente demonstrou amor. Não ficou ali pisando. Olha, você é sem vergonha. Você estava com o marido de outra, flagrada no ato do adultério. Não, ao contrário. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. O perdão é a grande oportunidade de crescimento e de aperfeiçoar relacionamentos. Queridos, eu sei que eu preciso finalizar, porque nosso tempo ele já quase 21 horas, né? Eu gostaria de falar mais, que eu gosto muito desse grande livro da Bíblia, dessa grande carta. Mas, meus amados, não podemos deixar de valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Nós não podemos, queridos, deixar de valorizar as pessoas. Não podemos deixar de demonstrar a fé na prática. Nós não podemos abandonar a humildade. Paulo dá uma lição para a gente, do início ao fim desse estudo. Ele começa falando da graça, que é a causa, que é o início de tudo, e termina no verso 25 falando: não deixa de falar dos seus companheiros, não deixa de citar
os seus companheiros, de valorizar os que trabalhavam com ele no Evangelho. Não deixa de fazer essa citação. Por isso eu digo, não deixe de valorizar, não deixe de demonstrar a fé na prática e tenha a humildade de reconhecer os que ministram sobre você como dignos de dupla honra, os que ministram ao seu lado como superiores a você mesmo, como cooperadores. Ninguém faz nada sozinho. Nada de relevante você faz sozinho. Se você quer fazer uma grande obra, sozinho você não vai conseguir fazer. Paulo valorizou seus companheiros. Quem está ao seu lado, quem é seu cooperador, precisa ser valorizado. Quem trabalha com você no dia a dia, seja na igreja, seja no seu labor, no seu trabalho, seja na sua família, na sua escola. Então, qual foi a última vez que você disse o que Paulo falou a Filemon para as pessoas, para essas pessoas que estão ao seu lado? Copie o exemplo do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que alguns que começaram mal vão terminar bem, conforme foi o caso de Marcos. Marcos começou mal. Paulo chegou a expulsá-lo do seu relacionamento em dado momento da história. Barnabé acolheu Marcos e teve uma outra oportunidade, mesmo não sendo perfeito, o apóstolo Paulo abençoou tanto. Acolheu Marcos de novo como companheiro de labuta, companheiro de trabalho, companheiro da obra de evangelização, companheiro de prisão, por amor a Cristo. Que Deus nos abençoe, nos ajude a seguir os exemplos aqui mencionados e, desta forma, possamos ser restauradores de vidas, para que auxiliemos pessoas a terem seus relacionamentos transformados. Amém, meus irmãos? Podemos render graças ao Senhor, falar com Deus. Eu sei que muitos dos irmãos talvez estejam querendo agir exatamente igual ao apóstolo Paulo, igual a Filemon, igual a Onésimo, que voltou talvez cantando a canção que a gente cantou ainda há pouco, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é o exemplo vivo de uma vida transformada. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor, vamos conversar com o Pai. E eu quero pedir a você, minha irmã, Cristiane Cardoso. Você ora, Senhor, agradecendo por esta lição da palavra de Deus para nós. Oremos. Pai de amor, nós te somos imensamente gratos, Senhor, por essa palavra aqui, tão preciosa para nós, tão forte, tão marcante, ó Deus, tão cheia de lições para nós, com relação à nossa vida, com relação aos nossos irmãos, os nossos líderes, com relação às pessoas ao nosso redor. Senhor, que possamos realmente internalizar essa palavra, que ela possa ficar guardada em nossos corações, em nossa mente, e aplicá-la, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada por esse momento precioso. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando o teu servo, para que ele continue trazendo para nós essas mensagens tão inspiradoras, tão significantes para nós, tão necessárias para a nossa vida cristã. Te louvamos mais uma vez por tudo isso, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Aline? William que está na condução. Desculpa.
Desejo para os irmãos aí uma semana abençoada, né? Depois dessa palavra tão edificante, será mais abençoada ainda, hein? Amém. Os irmãos têm uma semana maravilhosa na presença do Senhor, com sua família, com seus vizinhos, seus funcionários, seus amigos, né? Que Deus a todos abençoe. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Obrigado a todos. Então, Eine. O está aberto. Tá certo. Às vezes eu fico falando aqui. Boa noite, irmãos. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã. Deus caprichou. Mais uma vez. Valeu. Boa noite. Muito bom. Cristian, tá aqui. Gosto Bernardo, muito de estar com vocês. só varãozinho. Só E menino. seus netinhos. Obrigado, Bia. Obrigado, Graça. Olha o Manuel aí. Oi, Manuel. Oi, meu príncipe. Joga um beijo pra gente aí. Tudo bem? Oh, que legal. Saudade dessas crianças. Valeu, gente. Valeu, William. Obrigado, tá? Boa noite, pastor. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, irmão. Benção, mãe. Ótima noite.